Neemias, capítulo 5. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Vamos ler. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muito, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigos nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração, e depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seus irmãos. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhe hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituiremos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essa palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos, meu Deus, na tua presença, meu Pai. Eu te apresento os dizimistas, os ofertantes da tua casa, meu Pai. Ô Senhor, multiplica na vida de cada um, meu Pai. Ajuda os teus servos em suas necessidades. Pai, eu te peço também, meu Pai, que o Senhor possa nos guiar nessa palavra, meu Pai. Ô Senhor, nós somos, meu Pai, apenas instrumento, meu Pai. Ô Senhor, tendo esse tesouro em vasos de barro, meu Deus. Senhor, porque nós não somos dignos, meu Pai. Senhor, nós não somos nada, mas o meu Deus é tudo, meu Pai. Nós não sabemos nada, meu Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. E nós colocamos diante do Senhor agora, meu Pai, para aprender do Senhor, meu Pai. Então nos ensina, nos orienta nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu confesso, irmãos, que eu até passei um aperto, né? Até tinha esquecido disso. Aleluia, Jesus. Eu até achei que Deus não ia me dar ensinamento nenhum hoje. O trem foi tão feio. Aleluia, Jesus, que eu pensei assim: pronto, agora eu nem tenho ensinamento. Aleluia, Jesus. Mas, como diz no último minuto do segundo tempo, aleluia, Jesus,
o Senhor me deu essa palavra e começou a falar ao meu coração. Aleluia, exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, os irmãos conhecem a história de Neemias, né? Aquele que reconstruiu os muros, aleluia, de Jerusalém. Aleluia, a Bíblia fala que ele pediu autorização ao rei para ir para a sua terra, voltar. Aleluia, Jesus, ele estava lá no reino da Medopérsia, ele era copeiro, aleluia, no palácio do rei. Aleluia, Jesus, ele ficou sabendo do estado de Jerusalém, de Judá. Aleluia, Jesus, e ele quis, aleluia, o coração dele ficou entristecido. E ele desejou voltar para a sua terra para reconstruir o muro que ele ficou sabendo que estava todo cheio de rachaduras. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, que ele pediu, ele orou a Deus e Deus deu graça a ele perante o rei e liberou ele. Ele foi, reconstruiu os muros. E a Bíblia fala que ele tornou-se um governador. Aleluia, Jesus. O rei colocou ele como governador. Aleluia, Jesus. Sobre a Judéia. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele fez muitas reformas. E aqui nesse versículo, aleluia, Jesus fala que as pessoas começaram a ir a ele a juízo. Aleluia, e vieram pessoas muito pobres. E essas pessoas começaram a reclamar e contar para ele, aleluia, Jesus, mostrar para eles que eles estavam em grande aflição. Aleluia, que os filhos foram tomados como servos, escravos, e isso não era dos gentios, era dos próprios irmãos. Aleluia, Jesus, era dos próprios judeus. Aleluia, Jesus, que tinha tomado eles como servos, a ponto que eles não tinham mais nem domínio sobre as filhas, sobre os filhos, porque como não fosse deles. Aleluia, Jesus. E até o dinheiro que emprestava a usura, a juros altos. Eles não estavam nem tendo com o que pagar. E eles nem usavam de misericórdia. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele foi falar, eles foram reclamar isso. E Neemias ficou ouvindo. Aleluia, eles falando, eles queixando. Aleluia, e quando ele começou a ouvir isso, aleluia, ele prestou atenção e aquilo começou a mexer com o coração dele, porque os irmãos vão descobrir, eu não tinha reparado isso, embora já tinha lido outras vezes, que ele mesmo, o Neemias, era um que estava cobrando juros. Aleluia, Jesus, ele mesmo. Aleluia, Jesus, olha o versículo que nós lemos. Aleluia, Jesus, que vê? O 10. Aleluia, 5 e o 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos esse ganho. Aleluia, Jesus, até ele estava fazendo isso. Aleluia, Jesus. Só que, irmãos, aleluia, quando ele ouviu aquelas palavras, aleluia, que ele meditou, aleluia, Jesus, ele começou a reconhecer, aleluia, Jesus, o erro. Aleluia, ele começou a reconhecer que eles estavam falhando. Aliás, na lei do Senhor falava, aleluia, que para um irmão, aleluia, não devia emprestar juros. Aleluia, está escrito na lei. Aleluia, para um irmão, aleluia, eles eram todos judeus, não eram? Aleluia, todos da tribo de Jacó. Aleluia, Jesus, não era para emprestar juros e era o que eles estavam fazendo. Aleluia, Jesus, estavam fora da lei. Aleluia, Jesus, e não estavam tendo compaixão por causa da avareza do coração. Aleluia, Jesus, queriam ganhar tanto que não conseguiam ter compaixão. Aleluia, Jesus, mas aí, irmãos, ele fala assim que, considerei comigo mesmo no meu coração. Aleluia, Jesus, ele considerou. Aleluia, ele não desprezou aquilo. Aleluia, ele não desprezou a queixa, aleluia, do seu irmão, porque ele viu que eles não tinham razão. Aleluia, que eles estavam sendo maus. Aleluia, Jesus, que eles estavam sendo incompassivos. Aleluia, Jesus, e que eles estavam sendo por causa da avareza que estava dentro do coração. Ele queria ganhar muito, então não conseguia sentir nem piedade. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, aleluia, Jesus,
que essa palavra traz de lição para nós, aleluia, é que nós precisamos, irmãos, aprender a reconhecer os nossos erros. Aleluia, Jesus, nós precisamos aprender, aleluia, a examinar aquilo que está dentro do nosso coração. Porque o Senhor tem muitas maneiras de mostrar isso para nós. Aleluia, Jesus. Aqui, aleluia, aqueles homens foram lá e expuseram a situação. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, irmãos, Ele fala conosco através de um exemplo de alguém. Aleluia, de repente você está num lugar, talvez o seu coração, você não tem aquelas coisas, mas de repente você vê até um ímpio fazendo coisas que você não faz. Aleluia, Jesus. Você vê até um ímpio, aleluia, tendo uma bondade no coração que você não tem. Uma misericórdia que você não tem. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, através daquela situação, Deus nos constrange. Deus nos envergonha. Nossa, se o ímpio consegue fazer isso, eu sou crente e não consigo. Aleluia, se o ímpio tem mais compaixão, aleluia, do próximo e eu não consigo ter? Como assim? Aleluia, eu devia ser exemplo para ele, ele está sendo nesse ponto, claro, naquele ponto, exemplo para mim. Aleluia, Jesus. Porque ele faz coisas que eu não tenho coragem de fazer. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nos constrange, às vezes nos coloca em situações, é para a gente ficar constrangido mesmo. Aleluia, envergonhado mesmo, para Deus poder colocar para fora o que tem dentro do nosso coração. Aleluia, Jesus. Denilson. Ô, Ju, nós vemos, até falando, a diferença que a gente vê de Neemias e Davi, que Deus, ele precisou de contar uma parábola, né, através do profeta para Davi. Ô, Davi, o que você ia fazer com uma pessoa que pegasse só uma ovelhinha, e você vê que Davi endureceu, senão esse homem merece morte. Aí quando aquele homem revela que é o próprio Davi, só foi você, Davi. É. Mas a gente vê através de Neemias, quando ele estava ouvindo aquele homem, Sim. ele reconheceu que, assim, ele estava errado. Sim. Né? Senão eu e meus moços, que estão ali, nós também estávamos nessa mesma, como diz, nesse mesmo barco aí. Exato. Vamos deixar de fazer isso. Então, ele viu que ele estava errado, e na mesma hora ele teve uma ação. Sim. Né? Quero dizer a respeito da ação. Muitas das vezes, nós fazemos algo de errado, mesma coisa que você pedir perdão para alguém que você magoou, por exemplo. Eu magoei você, eu prefiro ficar com aquilo para mim e alimentar um sentimento do que chegar para você, ô, Juliana, eu errei contra você, me perdoe. Não reconhece, exatamente, né? Porque orgulho não deixa, né? Porque a gente tá falando a respeito do coração, né? De uma manutenção do nosso coração. A pessoa prefere alimentar aquela raiva, ou aquela mágoa, ou então até mesmo aquela soberba de não pedir perdão, né? Você vê, Neemias era um governador. Exato. É difícil para a pessoa estar no poder admitir que está errado. Ele poderia, além da avareza, né, porque estava querendo ganhar, ele poderia pensar assim, mas eu sou o governador, se eu dar o braço a torcer, eu vou me expor, né? Eu sou o governador e agora eu vou chegar diante do povo e falar assim, eu estou errado, né? As pessoas não vão me respeitar. Mas você viu que ele não teve esse orgulho no coração, né? Na hora que ele ouviu, ele considerou no coração, né? Com certeza ele lembrou também, né? Alguém pode ter falado aqui, não revela, que aquilo estava errado, né? Porque ele estava prejudicando os seus irmãos, e ele ouviu e ele não considerou, ele não quis justificar, não quis ele ter razão, porque muitas das vezes, irmãos, o nosso problema como ser humano, que a gente quer mais estar certo, aleluia, do que de fato ter razão. A gente não quer saber se a gente realmente tem razão. A gente não quer saber se a gente está certo mesmo. Aleluia, de verdade, diante de Deus, de forma justa. A gente só quer estar certo. A gente só quer dizer que a gente está certo e manter aquilo. Aleluia, Jesus. Não importa se você esteja errado. Aleluia, tem crente que muitas vezes você falar com ele assim, ô irmão, por que você não ora então e pergunta para Deus? Ora então. Aleluia, pergunta para Deus se o que você está sentindo é certo, se o que você falou, se o que você fez está certo. Pergunta, quem diz que ele dobra o joelho e humilha e vai perguntar alguma coisa para Deus? Quem diz que ele tem essa coragem, aleluia, essa capacidade
Irmão, você sabia que para humilhar tem que ter coragem? É engraçado isso, né? Aleluia. Para humilhar diante de Deus, o homem tem que ter coragem. Aleluia. Ele tem que ter coragem. Aleluia, Jesus. Para soberba, não, mas para humilhar, você tem que ser muito homem. Aleluia, você tem que ser muita mulher. A gente pensa que é o contrário, né? A soberba que parece que é. Não, mas não é. Aleluia, para humilhar, você tem que ser corajoso. Aleluia, Jesus, porque não é muito fácil você humilhar. Não é muito fácil você reconhecer os seus erros. É só que para quem tem muito peito, aleluia, diante de Deus mesmo, aleluia, reconhecer. Eu errei, eu estou errado. Aleluia, fui eu o errado nessa questão. Você me perdoa porque eu fui errado. Não é verdade, a irmã Valéria? Ele ia dar um exemplo, que eu ia dar, você cala a boca, não Copiar os exemplos? Eu assim, não, aqui não me fala de Zaqueu nem de Asaf. Não, eu quero falar 2 exemplos, né? Igual o Zaqueu, né? A gente vê que Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele cobrava taxas muito altas, então, tipo assim, ele não importava muito com as pessoas, não. Ele se portava com o bem dele próprio. Só que, na hora que Jesus entrou dentro da casa dele, falou assim, Zaqueu, desce depressa, que me convém pousar na sua casa hoje. Jesus não falou nada com ele, mas só dele olhar para Jesus, ele já começou a reconhecer, não, Senhor, não, se eu tenho defraudado, eu vou devolver. Se eu tenho roubado os pobres, eu também vou devolver 4 vezes mais. E você viu que, naquele momento, Jesus falou assim, hoje chegou salvação na sua casa. Né? Então, assim, é muito tremendo esse ensinamento, é muito poderoso, né? Porque a gente precisa realmente reconhecer. E, às vezes, a gente pensa, como você falou, que reconhecer é uma vergonha, mas é uma honra, porque é a oportunidade que Deus está te dando de se redimir. Agora, meu amado Asaf. Então, meu amado Asaf, o que acontece? Ele era levita. Gente, chefe dos levitas. Eu admiro o Asaf porque, estando no patamar que ele estava, né, ele poderia engolir a soberba. Falou assim, não, eu não vou falar não, porque só eu e Deus que estou sabendo. Ninguém viu o coração dele. Aquele sentimento estava entre ele e Deus. Mas você viu que ele falou assim, não, eu tive inveja. Vamos ler esse versículo, né? Vamos, às vezes tem gente online. A gente já citou muito aqui, mas às vezes tem gente que não sabe, né? Vamos ler no Aleluia, 73 de Isso. Salmos. Sim. 1 ao 3. 1 ao 3, né? Então tá bom. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Tá vendo? Né? E eu admiro muito o Asaf, é um dos grandes homens que eu queria conhecer naquele dia, por essa verdade que ele tinha, sabe? Essa sensibilidade que ele confessou. E não confessou, tipo assim, para todos saberem, assim, não, eu errei mesmo, pedi ao Senhor perdão e Deus me libertou. E os irmãos sabem que a maioria dos salmos eram cânticos, outros eram declamados, e isso perante a congregação. Eles não escreviam num caderninho e guardavam. Aleluia, Jesus. Era justamente para poder, aleluia, alguns eram cânticos, né? Isso aqui, ele escreveu, aleluia, ele declamou ou falou, não sei como é que foi, mas foi um testemunho perante a congregação. Aleluia, um testemunho perante a congregação, porque ele era um dos principais levitas, eram ele e mais 2, aleluia, Jesus, que estavam à frente dos levitas, em questão de cântico, instrumento, aleluia, Jesus. Então, eles eram, aleluia, vamos dizer assim, eles estavam numa hierarquia superior entre os levitas. Então, para ele ir lá, diante da congregação, e dar um testemunho, falando, eu tinha inveja, né? Até que eu entrei no santuário, eu vi o fim dele. Irmãos, tem que ter muita coragem. Aleluia, tem que ter muito, vamos dizer, peito, como nós estamos falando. Aleluia, para ter coragem, aleluia, de falar. Mas isso foi tão importante, né? Essa humildade dele em reconhecer algo que ele sentiu,
e querer passar isso para as outras pessoas, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino. E ficou para o nosso ensino. Porque todas as vezes que alguém também olhar para o outro, olhar para o ímpio, ver a prosperidade dele e começar a invejar, tem o exemplo de Asaf. Aleluia, está aqui o exemplo do Asaf. Aleluia, Jesus. A história está registrada. Então, irmãos, é muito importante. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, nessa campanha, pedindo ao Senhor para melhorar nosso coração. Mas como é que a gente faz diante de Deus? A gente entra numa campanha que a gente não consegue reconhecer os nossos erros. Aleluia. Como que a gente entra numa campanha para Deus melhorar o nosso coração se a gente acha que a gente está certo? Se a gente acha que não tem, que aí a gente dobra o joelho e ora para o irmão, para a irmã, para o fulano, para o ciclano. Para nós não, porque o nosso coração está perfeito. Aleluia, Jesus. Como assim? Aleluia, é inútil. Aleluia, Jesus. Por isso, irmãos, aleluia, Jesus, é importante nós buscarmos o Senhor, aprender, reconhecer os nossos erros. Aleluia, aprender a identificar as nossas fraquezas. Aleluia, Jesus. A querer. Muitas das vezes tem coisas, irmãos, que a gente consegue identificar. Às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, não é verdade? Aleluia, Jesus. Às vezes tem coisa que incomoda, porque a gente não quer fazer, porque o nosso coração, às vezes, é mais duro naquele ponto, então a gente meio que ignora aquilo. Aleluia, Jesus. Ignora, deixa passar. Aleluia, porque a gente não quer ceder. E a gente sabe. Agora, tem coisas que muitas das vezes a gente nem sabe. Aleluia, Jesus. A gente não sabe, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, olha, tem uma coisa, e eu sempre falo aqui, que todo homem que aproxima de Deus em sinceridade, quer mudança de vida mesmo, Deus revela. Ah, mas Deus revela mesmo, irmãos. Aleluia. Pode começar a observar. Aleluia. Se você for diante de Deus com sinceridade do seu coração, e você começar a pedir Deus para mostrar o que tem dentro do seu coração, de verdade mesmo, Senhor, o que eu tenho no meu coração? E sem medo, irmãos. Aleluia, Jesus. Tem que ter coragem para isso, como eu disse. É coragem. Aleluia, Jesus. De ir diante de Deus e falar, Senhor, me mostra o que tem dentro do meu coração. Me revela o que tem dentro do meu coração, porque eu quero purificar o meu coração. Eu quero aprender a reconhecer os meus erros. Aleluia, eu não quero, Senhor, estar certo. Eu quero, de fato, ter razão diante do Senhor. Eu não quero simplesmente querer que eu estou certo para as pessoas falarem, olha, ele está certo, ela está certa, e de fato eu estou errado. Aleluia, eu quero saber o que o Senhor pensa. Irmão, você entra diante de Deus, Deus revela tanta coisa, mas tanta coisa. Nesse domingo mesmo, aleluia, Jesus, eu estava lá em casa orando, e comecei a orar. Irmãos, Deus me mostrou tanta coisa. Eu acho que umas 5, mais ou menos, Deus me mostrou. Aleluia, Jesus. E eu fiquei até surpresa com algumas coisas. Aleluia, porque eu não estava observando aquilo, não. Eu não estava mesmo observando. Aleluia, Jesus. E aí eu entendi, está vendo? Aleluia, todas as vezes que a gente vai diante de Deus com muita sinceridade, e você quer que Deus mostre o seu erro, sem ficar se justificando, inventando moda, desculpinha. Aleluia, mas eu agi assim por causa disso, mas eu fiz assim por causa daquilo outro. Ah, mas também... irmãos, a gente não ganha nada com isso. Nada com isso. Aleluia, a gente não ganha nada. Se você soubesse o quanto é reprovável diante de Deus o homem que justifica a si mesmo, o quanto isso é horroroso diante de Deus. Aleluia, a gente querer justificar nós mesmos, porque significa que a gente não quer estar, aleluia, de acordo com o que o Senhor quer. A gente só quer, parecer que a gente está certo. Aleluia, Jesus. Falta sinceridade no nosso coração. Aleluia, Jesus. Falta humildade. Aleluia, Jesus. Mas quando a gente quer a verdade, não importa. Aleluia, não importa se Deus mostrar para mim que o meu coração é perverso. Ai, mas eu não quero nem saber disso, que Deus me mostra uma maldade no meu coração. Ô, irmão, melhor para você. Você quer ir com essa maldade sua para o inferno? Aleluia, Jesus. É melhor o Senhor mostrar mesmo. Aleluia, Jesus. Revelar para você. Olha, se tem uma maldade aí.
Aleluia, olha, você tem um problema aí. Você já reparou que você gosta de provocar os outros? Aleluia, eu estou falando de brincadeira não, viu, gente? Eu sei que tem gente que brinca. Aleluia, Jesus. Não estou falando nesse sentido, não. Falando de maldade. Aleluia, Jesus. Maldade. Aleluia, Jesus. Tem gente que gosta de alfinetar os outros. Eu conheci uma pessoa uma certa feita, irmãos, que às vezes numa brincadeira, assim, sabe aquela coisa que você está com o coração puro e a pessoa vem brincar com você só para te magoar? Aleluia, só para te ofender, aquelas brincadeiras, só para dar uma cutucada. Mas assim, meu Deus, você está tranquila? Aleluia, Jesus, você está com o coração tão tranquilo? Aleluia, Jesus. Só que aí você fala com o sujeito, com a sujeita, a pessoa, eu estou brincando. Isso é só uma brincadeira. Oh, meu Deus, por que não admite? Aleluia, no fundo eu queria te ofender mesmo. Não precisa falar com a pessoa, não, mas fala para Deus, Senhor, dobre o seu joelho e seja sincero. Senhor, hoje eu fiz uma coisa muito feia. Aleluia, Jesus, eu brinquei com fulano, mas a minha intenção era ofender ele. Aleluia, eu queria mesmo alfinetar ele, porque eu fiquei incomodado. Aleluia, com isso e com aquilo, me incomodou. Aleluia, Jesus. E eu fiquei, aleluia, incomodada, não sei lá, eu senti um despeito, uma dor de cotovelo, e eu quis cutucar ele mesmo, mas essa minha ação ela é maldosa, então limpa meu coração. Você quer, só estou dando exemplo aleatório, né, irmãos? Que, né, tem diversas coisas por aí. Aleluia, Jesus. Pode falar, Paulo. Eu lembrei de um versículo, não sei se é certo. Foi Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está vendo, irmãos? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você está vendo que não é eu que estou falando, não. Aleluia, é o Senhor Deus falando. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aleluia, e essa prosperidade está falando, irmão, não é prosperidade financeira, não. Nunca vai ser bem-aventurado. Nunca vai para frente. Aleluia, nunca vai ter crescimento. Aleluia, sempre vai ficar do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Porque não tem coragem de confessar. Aleluia, de ir diante de Deus e confessar. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia fala, volta lá. Aleluia, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ô, irmãos, é libertador. Às vezes eu tenho hora, como eu descobri esse segredo, e para mim é tão bom, às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, se as pessoas descobrissem como é bom, aleluia, como é que alivia o nosso coração, como tira um peso de nossos ombros, aí você diante de Deus e você falar tudo que você sente. Aleluia, você tira de dentro do seu coração. Ah, Senhor, eu quis mesmo quebrar a perna do meu irmão. Ah, Senhor, eu desejei que o outro morresse. Aleluia, eu desejei que o outro quebrasse a perna porque ele me fez mal. Aleluia, mas isso tudo é ruim, Senhor. Aleluia, isso que eu senti é mal. Isso é maldade do meu coração. Me perdoa, tira isso de mim. Eu não quero ser essa pessoa má, não. Aleluia, eu não quero ser essa pessoa ruim, perversa. E pagando de bom diante dos outros. Não, eu sou bonzinho. O que adianta, irmãos? Aleluia, Jesus. O que adianta eu querer parecer que eu sou uma pessoa tão boa? Às vezes pode ser, né? Cada um tem um ponto bom, não é verdade? Aleluia, Jesus. Mas a gente tem que considerar que nós também somos maus. Aleluia. Vamos ler lá o que o Senhor falou. Aleluia, com Noé. Vou te falar. Não, isso que você falou, eu achei interessante. Até quando o Paulo leu o versículo, eu achei que era o que eu estava procurando. Mas não era esse, não. Eu posso ler o que eu achei? Pode. É Provérbios 26, 19. Assim é um homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Né? Eu não estou falando de brincadeira que a pessoa brincou e o outro ficou ofendido porque, né, o outro não entendeu, não é verdade? Não é isso que eu estou querendo dizer. Aleluia, Jesus, mas é isso, a pessoa faz uma brincadeira mal intencionada para ofender e fala assim, não, isso foi uma brincadeira. Não foi brincadeira não, meu irmão, você sabe que não foi. Aleluia, e Deus também sabe que não foi. Aleluia, Jesus. Então é melhor se ajoelhar e falar com Deus, Senhor, eu não estava brincando mesmo, eu queria ofender mesmo,
Mas me perdoa, porque isso foi maldade minha, né? Me perdoa, limpa. Eu não quero mais essas coisas comigo, não. Tira isso do meu coração. Ô, Ju, e o interessante é que essa questão dessa brincadeira aí, se Deus escreveu na palavra dele, é porque ela causou algum dano, mesmo sendo de brincadeira. Exatamente. Né? Muitas das vezes, não, eu não quis te magoar, mas se magoou. Mas magoou. Né? Ainda Então, mais assim, intencionalmente, exatamente, se for intencionalmente. Porque quando o coração maquina o mal, Sim. né? Então, ou seja, tem algo perverso por detrás, por mais que seja uma brincadeira, né? Exatamente. Então, essa brincadeira, a gente lendo, dá a entender que ela causou um dano. Exatamente. Né? Quando causa um dano, a pessoa está despistando, mas tá o danificando. dano ficou. Exatamente. E, gente, quando a gente faz o mal, a gente sabe que a gente fez o mal. Não tem como a gente esconder, não. Aleluia, Jesus, querer... A gente sabe que tem uma coisa ruim no nosso coração. Aleluia, você sabe que o sentimento que você teve é ruim. Ou você acha que é bom um sentimento negativo? A gente sabe, irmãos. Né? Isso aí não tem como a gente tampar o sol com a peneira, não. Se você deixou, por exemplo, às vezes você teve uma conduta estranha com alguém, você sabe que aquilo não é bom. Você sabe que aquilo é uma maldade. Aleluia, você sabe que aquilo não foi legal. Aleluia, quem aí já teve alguma atitude e você falou, não, isso não foi legal? Quem já teve? Aleluia, isso não foi legal. Eu falei isso, não foi legal. Eu fiz isso, não foi legal. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa faz um monte de conduta. Você já viu quando, igual a irmã deu o exemplo de Zaqueu? O Zaqueu, ele estava lá cobrando impostos, né? E pegando, roubando as pessoas, ele não estava nem aí. Ele estava só querendo se satisfazer. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele viu o tamanho do mal que ele tinha. Aleluia, Jesus. Ele sabia que ele era mau, mas ele não estava importando. Aleluia, mas quando ele chegou diante de Jesus, aí ele viu como a maldade dele era terrível. E ele falou, não, a partir de hoje eu vou devolver tudo que eu roubei. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela vem, irmãos, é para mostrar quantas vezes o homem, quando ele está no espírito, ou quando ele começa a humilhar, ele mesmo reconhece, nossa, eu tenho essa dificuldade, não, irmão, me perdoa, você sabe que eu sou uma pessoa muito difícil, que eu sou, às vezes assim, que eu sou, ele reconhece tudo, quando está no espírito quebrantado, reconhece tudo, aleluia, quando parte para a carne, não reconhece mais nada. Aleluia, já está tudo certo. Hoje eu vou falar só uma parte do versículo, mas isso é tão interessante e tão grande, que até acerca das ofertas, Deus falou assim, olha, se você tiver algo contra seu irmão, antes de você vir me ofertar, vai lá, conserta com ele primeiro, depois você traga essa oferta. Para quê? Para aquela oferta ela chegar diante do Senhor Jesus limpa. Exatamente. Você vê como é que o negócio é tão interessante? Interessantíssimo. Por causa que o Senhor Jesus, ele não adianta simplesmente você ofertar. Não, eu estou fazendo a minha parte, talvez igual você falou, talvez você não está sendo próspero, tanto na sua vida material como espiritual, por causa de quê? Você está ofertando com contenda com seu irmão, com contenda com a sua irmã, aquela oferta está para Deus até agora, ela não agradou a Deus. Para ela agradar ao Senhor Jesus, você vai ter que, primeiramente, consertar com o seu irmão, vir trazer a sua oferta. Aí que ela vai chegar como um cheiro suave, aí vai ter a resposta esperada. E eu achei tão interessante o irmão falar que teve uma vez que um irmão falou dessa forma, que eu achei tão interessante, que até nesse versículo mesmo, ele disse assim, aleluia, que liberar perdão, consertar com o irmão, para Deus era maior do que qualquer oferta. Porque se o irmão viesse ofertar, irmãos, oferta não é só dinheiro, você vem louvar o Senhor, aleluia, você está fazendo algo na casa do Senhor, né? Dá um testemunho, o que você estiver fazendo, mas, aleluia, Jesus, você fez algo ruim, aleluia, mas não tem problema, vou louvar o nome do Senhor aqui, aleluia, Jesus, não estou nem aí, aleluia, Jesus, só que Deus não recebe, aleluia, Deus não recebe, porque, aleluia, maior do que a sua oferta, aleluia, é o que está dentro do seu coração. Aleluia, se não há perdão, aleluia, Jesus, se não há ou você perdoar ou você pedir perdão, então a sua oferta não é, aleluia, não é recebida diante do Senhor, porque isso é maior do que qualquer oferta. Pode falar.
Uhum. Sim, isso é verdade. Isso. É verdade. Exatamente. É um desafio, irmãos, que a gente tem, mas a gente tem que pedir Deus graça para a gente não se deixar ser vencido pelo mal, né? O apóstolo Paulo falou, não se deixe vencer pelo mal, porque se a gente for orar a maldade das pessoas, você fica ruim também. Você fica ruim, de tanto que as pessoas são mal, mas o apóstolo Paulo falou, não se deixe vencer pelo mal. Então, se a gente tem dificuldade, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, o Senhor sabe que quando me provoca muito, eu não consigo, desperta toda a fúria, todo o mal, vem à tona, né? E às vezes é bom em certos pontos, é ruim, eu sei, mas você sabia que às vezes é bom um certo mal vir à tona, para você descobrir o mal que tem dentro de você? Aleluia, Jesus. Não para você ir longe, né? Mas às vezes tem hora que às vezes até Deus permite para mostrar. Olha como que você é mal. Enquanto você estava quietinho, você era um anjo. Mas agora, porque o fulano falou isso, olha o que você está pensando. Olha o sentimento. Olha, você já está desejando que o fulano caia amanhã e quebre o pescoço. Tem gente que é assim, né? Já está desejando que o irmão quebre o pescoço. O Saulo, para falar. Não, essa questão aí do Zaqueu, ele estava cobrando um imposto baseado numa lei, provavelmente. Quer dizer, era uma coisa legal para os homens. Porque quem estava dominando Israel naquela época, né? Era os romanos e tal. Mas não que a palavra de Deus chegou, aí a história já mudou. Quer dizer, que uma lei não torna nada certo ou errado. A lei é só a lei. Ela pode colocar alguns limites, algumas normas. Mas, por exemplo, se amanhã eles autorizarem pela lei, sei lá, um aborto, que por enquanto não é autorizado, mas de verdade mesmo, ele não vai passar a ser certo, não. Não. Entendeu? Não. Independente da lei, não, tem a palavra que dá que julga se certo ou errado. Porque a lei do Senhor ela é acima de qualquer lei, né? É igual as pessoas usam muita cultura, né? Ah, mas é a cultura, gente. Existe uma cultura celestial, existe uma lei celestial. E nenhuma lei, nenhuma cultura da terra vai contra de Deus. Quem ia falar? É verdade. É a consciência, irmãos. É porque às vezes a pessoa... Você sabia que a justificativa, ela passa um paninho na sua consciência. Esse que é o problema da justificativa. Porque, irmãos, se o crente está no Espírito, você está no Espírito mesmo, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente fala demais, né? Outro dia eu estava no meu serviço, eu estava meio irritada, eu andei falando um pouco a mais, eu cheguei em casa triste. Eu cheguei com uma tristeza, meu coração apertando. E eu pensei assim, por que o meu coração está apertando, está triste assim? Aí eu lembrei, o Senhor me fez lembrar, conversou demais. Conversou demais. Aleluia, Jesus. E por que eu estava triste? Porque o Espírito Santo entristeceu comigo. Aleluia, porque eu falei um pouco a mais do que eu deveria falar. E ele entristeceu comigo e meu coração entristeceu. Aleluia, porque logo ele testificou que eu não tinha feito certo. Aleluia, Jesus. Agora, quando a gente não está nem aí para nada,
Aleluia. O que a gente faz? Ah, mas eu falei por causa disso, mas também por causa daquilo outro. Aí, rapidinho, a tristeza vai embora, você nem se incomoda, não tem nem tristeza, porque você já justificou. É como se fosse uma sedação. Tem uma ferida lá, um buraco de todo tamanho, aí vem e aplica uma anestesia. Aplicou anestesia, meu filho, a ferida está lá de todo tamanho, mas você não sente ela mais. Anestesiou. A justificativa, ela atua como uma anestesia. Porque se você não reconhece que você está errado e joga a culpa no outro ou na situação, não vai. A Bíblia fala que o que encobre a transgressão nunca prosperará. O irmão Ricardo, quem ia falar? Sim. É verdade. É verdade. Acende brasa de fogo na cabeça da pessoa, né? A Bíblia fala isso. Uhum. O pai da mentira é o diabo. É, enganando. Ah, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. Exatamente. Exatamente. Ô, irmãos, é a coisa mais gostosa é ser sincero. Não, como eu disse, é libertador, é a coisa mais maravilhosa de tudo que um crente pode desejar para que ele rompa e vai, né, segue adiante, é a sinceridade. Aleluia, porque quem é sincero, irmãos, ele não quer o apoio das pessoas, ele não está buscando apoio do homem. Ah, eu vou fingir, eu vou contar a minha versão dos fatos. Quantas pessoas você já viu que na hora que eles vão contar uma situação, eles não falam o que eles fizeram? Eles só contam o que o fulano falou. Vocês já viram gente assim? Chega perto de você, às vezes até colega de trabalho chega e fala assim, nossa, fulano falou isso comigo. Fez desse jeito. Você fica chocado. Nossa, fulano teve capacidade de fazer isso. Você pensa assim, fulano é um demônio, né? Aí você vai ouvir do fulano, o fulano conta para você a história, ou às vezes até alguém que testemunhou, né? Vamos dizer assim, que às vezes fica a palavra de um contra o outro. Mas às vezes até alguém que estava ali testemunhou, falou, não, fulano não falou desse jeito, não. Aleluia, o fulano falou assim, assado. Aí ele conta mais alguns detalhes. E você fala assim, então por que o fulano, na hora que foi contar o caso, ele não contou o caso completo? Por quê? Aleluia, Jesus. Por que ele não contou tudo do jeito que era? Por que ele omitiu uma parte e só falou a outra? Não é verdade? Quer dizer, sincero ele não estava sendo. Não é verdade? E por quê? Porque ele queria que as pessoas ficassem do lado dele. Mas ele não queria ser verdadeiro e contar a verdade. Você não queria falar? Não falasse. A irmã Nilza. O que aconteceu? Uhum. Mas é melhor. Uhum. Irmãos, a gente não perde nada por ser sincero.
e expor aquilo. Beleza, se eu errei, vou contar a minha parte. O que eu fiz? Eu fiz isso, isso, aquilo outro. E o outro fiz isso, isso, aquilo outro. Isso é sinceridade, né? Ou então você não fala nada. Mas você vê que muitas das vezes a pessoa, né, perde muito por não ter essa sinceridade. Porque Jesus, quando veio nessa terra, você via como Jesus era verdadeiro? Verdadeiro. Aleluia. O tempo todo verdadeiro e sincero. Aleluia, Jesus. E nós temos que buscar isso, irmãos. Porque uma pessoa que é sincera e verdadeira, ele não quer ficar justificando o seu erro. Aleluia, ele não quer ficar dando desculpa para isso. Ah, não, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não, o problema é eu. Sabe por quê? Porque eu tenho um problema assim, 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 assim comigo. Aleluia, Jesus. E eu vou buscar do Senhor. Eu vou falar com o Senhor. Senhor, o problema sou eu. Talvez a pessoa pode ter feito isso, aquilo outro, mas eu tenho um problema. Eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que eu sou assim, que eu sou assado, que eu tenho essa dificuldade. Ô, irmão, é gostoso demais você ser sincero. Aleluia. E na hora que você expõe isso para Deus, não pensa que Deus assim, nossa, se é isso tudo, estou escandalizado. Não, Ele já te conhece. Aleluia. Ele já nos conhece. Aleluia. E na hora que você fala com Ele, aleluia, Deus se sente feliz, porque você foi sincero com Ele. Olha, meu filho é sincero. Aleluia. E Ele vem e trabalha. Aleluia, Jesus. Você vai ver, irmãos, muito mais fácil uma pessoa, aleluia, ela mudar o coração, mudar a mente, aleluia, ser liberta de maus sentimentos quando ela é sincera. Aleluia, quando ela vai diante do Senhor e fala com Deus, Senhor, tira, eu reconheço. Aleluia, Jesus. Quando a pessoa não tem isso, você vai ver, passa anos e mais anos, a pessoa sempre camuflando. Não, Ju, é verdade. Você estava falando, né, e pensando aqui, tem hora que a nossa bondade nos engana. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer ser bom, muito bom, claro que ser bom é bom, mas às vezes a gente é bom, mas oculta a nossa maldade. Aí a gente não procura saber diante de Deus, porque tudo bem, a pessoa pode ser boa, mas igual você falou, a gente tem coisas que precisa melhorar. Exatamente. E tem hora por a gente, né? Claro, todo mundo quer que a pessoa te veja como uma pessoa boa. Ninguém quer que a pessoa te veja como uma pessoa ruim, entendeu? E esse sentimento de bondade pode enganar nosso coração, ao tal ponto de a gente achar que a gente é tão bom, que a gente não tem nenhuma maldade no coração. E esse é o problema. A irmã falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, vamos supor, eu ajudo muito as pessoas, né? Sou muito caridosa, né? Tenho essa bondade. Vamos supor, tudo que as pessoas precisam de mim, eu ajudo. Aí eu começo me sentindo, nossa, eu sou muito boa. Porque às vezes eu faço mais do que os outros fazem. Aleluia, Jesus. Mas, às vezes, eu tenho uns sentimentos estranhos no meu coração. Eu sou boazinha? Sou. Ajudo as pessoas? Tenho facilidade de me doar? Tenho. Mas tem umas perversidades. Só que, às vezes, por eu camuflar atrás dessa bondade, eu penso assim, eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo as pessoas, né? Porque tudo que as pessoas precisam de mim, elas podem contar comigo. Então, eu sou uma pessoa boa. E acaba que você acaba se auto-enganando tanto que você pensa que você nem precisa melhorar. Tem nada para você melhorar, você já é uma pessoa boazinha, né? Uma pessoa que, nossa, íntegra, uma pessoa que faz de tudo para ajudar todo mundo, que nem consegue mais ver maldade em você. Mas a Bíblia até fala, né, que é caminho, que tem coisas que para o homem parece direito, mas é Deus que sonda os corações. Vai falar? Eu lembrei do versículo, né, e também lembrei foi do caso do próprio Davi, né, que no caso, mesmo ele teve falhado naquele ponto lá, mas ele foi e orou a Deus, né, confessando. Sim. E nisso eu lembrei do Salmos 32, versículo 5, que fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Confessei-te, falando para Deus, o meu pecado e a minha maldade não encobri. Aleluia, Jesus. Ele não encobriu, ele não foi diante de Deus, Senhor, eu sou bonzinho. Você viu o que o fulano fez comigo? Eu falei, você é bonzinho? Deixa eu te mostrar sua maldadezinha aqui também. Aleluia, Jesus. Né? Não, ele foi sincero. Eu confessei o meu pecado,
A minha maldade eu não encobri. Aleluia, Jesus. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia, Jesus. Está vendo como é bom, irmão, ser sincero? Ô, Ju, é interessante, porque a gente está aprendendo. A gente tem que ser sincero para com Deus sempre. Só que lá no mundo, a gente tem que pedir para Deus estratégias, porque o inimigo pode usar aquilo contra a gente. Ah, não, isso é verdade. Né? Porque muitas das vezes a pessoa é muito sincera, tem uma pessoa ali que é desonesta, Sim, ele vai usar a sua sinceridade para tentar te destruir. sim. Então é bom que os irmãos pedem a Deus estratégias, É. né? Para você não perder a sua sinceridade. Isso é prudência, né? Exatamente, e não ser canal do inimigo, até mesmo na sua sinceridade, porque o inimigo pode usar aquilo contra você mesmo. Sim. Né? Usando a sua, igual a Valéria falou, a bondade do seu coração, Sim. para pegar aquilo ali que você é bom, mas ele fazer aquele que é bom virar o mal para você. Né? Então, a gente tem Exatamente. Aí a que pedir pessoa Deus, não tem. Não, mas eu tenho que ajudar. E às vezes é uma armadilha para a pessoa cair numa situação, né? Ah, eu tenho muita dó. É uma armadilha para você também. Aleluia, Jesus. Então o inimigo pode mesmo. A gente tem que pedir a Deus prudência. Ô, Ju, não, é porque eu lembrei de uma passagem da Bíblia, e tipo assim, que é só Deus para revelar mesmo, né? Igual aquele jovem rico, né? Quando ele foi de encontro com Jesus, ele falou assim, bom mestre. Jesus falou assim, mas por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Só que aquele jovem, ele achou que ele estava excelente diante de Deus, entendeu? Verdade. Ah, mas eu compro isso. Compro? Você compra também. Mas Jesus falou assim, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres e segue-me. Mas na hora que Jesus falou aquilo, ele trancou o coração assim, não, isso não dá. Diante dos olhos dele, ele estava excelente, mas Jesus conseguiu ver algo nele que nem ele mesmo sabia que ele tinha. É verdade. E sabe o que é interessante esse exemplo de Jesus? Porque quantos crentes se acham bons? Né? Às vezes eu olho para mim, olha, eu sou muito boa. E é até gostoso, igual a irmã falou, é até gostoso a gente achar que a gente é bom, né? Aleluia, Jesus. Mas o próprio Jesus, quando aquele jovem falou, bom mestre, ele, por que você está me chamando bom? Bom é meu Pai Celestial. Aleluia. Ele deu exemplo para nós. Agora, se Jesus falou isso, agora eu vou falar que eu sou boa? Eu vou falar que eu não tenho maldade? Aleluia. Eu vou falar que não tem problema nenhum comigo, que eu sou uma santa. Aleluia. A Santa Juliana, cheia do Senhor, que não tem maldade nenhuma. Aleluia. Jesus falou, por que me chama bom? Bom é meu Pai Celestial. Ó, pra você ver. Né? Deu um tapa na cara daquele jovem, porque aquele jovem se achava bom, né? Aí ele vai diante de alguém que ele considerava tanto, né? Alguém tão grandioso igual Jesus. Fala, bom mestre, por que você está me chamando bom? Bom é o Pai Celestial. Ó, pra você ver, o Saulo. O apego às coisas materiais. Sim. Na hora eles largaram. Exatamente. Na hora. Tá vendo que cada um tem um problema, não é verdade? Você vê, o jovem rico seguia tudo, Pedro e os outros já não era tão assim bento, nada, mas na hora que Jesus chamou, eles não tiveram dificuldade nenhuma, largou tudo, largou o barco, largou o negócio e foi seguir Jesus. O jovem já não conseguiu, né? Sim, foi. Aleluia. Nossa, o irmão falou algo interessantíssimo. Imagina, uma coisa é você abandonar, né, aquilo que é o seu meio de sustento, mas se abandonar um barco cheio de peixe, interessante isso aí, não é verdade? Porque assim, se eles não tivessem ganhado nada mesmo, não está dando resultado, não é verdade? Então tudo bem. Mas depois de uma prosperidade, depois da prosperidade, você abandonar e seguir, realmente foi, né, uma renúncia aí que você vê. Eu confesso, irmão, que eu nunca tinha observado dessa forma. Olha para você ver como é que a palavra do Senhor é, né? Aleluia, o Senhor sempre nos revela alguma coisa. Eu nunca tinha pensado desse lado. Agora que você vê que é mais grandioso ainda a renúncia que eles fizeram.
Irmão Manuel. Sim. Tanta coisa no mundo que pode ser um barco de peixe também, né? Cheião, mas nós preferimos vir para a casa do Senhor, que lá tem muita coisa lá. Se a pessoa Muita bobear, oferta, fica lá. É barco cheio mesmo, mas barco cheio sujo, né? É Então nós preferimos a casa do Senhor. Então nós somos, né? Amém. Não, achei muito interessante o ensinamento, né? Até o ponto de a gente confessar que está errado, né? Achei o ponto que você falou sobre Neemias muito interessante. Os irmãos já citaram Davi, né? Mas eu não posso deixar, porque, tipo assim, os salmos são maravilhosos, né? E quando você falou que os salmos também eram declamados, né? Falados ou cantados através de uma congregação inteira, eu lembrei do Salmo 51, que é Davi, que depois que ele peca com Betseba, né? Ele faz oração a Deus. Eu posso ler uma parte que eu achei interessante? Pode. Ele fala no 51:7 e diante, ele fala assim: purifica-me com o isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Irmãos, é muito importante uma coisa, como eu dei exemplo de Jesus aqui, né? Que quando Jó falou, você é bom é o Pai celestial. Aleluia, Jesus. Irmão, se a gente sentir que a gente está muito bem, não, mas graças a Deus, eu não tenho isso comigo, eu tenho aquilo, eu sou aquilo outro, eu não sei o quê. Aleluia, pode saber que a gente não está um pouco distante de Deus. Você sabia disso? Aleluia. Porque quanto mais você aproxima de Deus, mais você vê defeito. Mais defeito você vê. Aleluia, eu dei exemplo aqui que quando você está longe da luz, você está com uma veste branca, ela pode estar meio encardida, mas como a luz está mais, né? Você está num lugar mais escuro, parece que você está branquinho, não parece? Aleluia, deixa você chegar perto de uma luz, mas se chegar bem perto mesmo, se você não vai ver um monte de pontinho, um monte de sujeira, você vai ver que ela não está tão branca, parecia muito branca, mas agora você está vendo que ela está um pouco amarelada. Por quê? Porque você está muito perto da luz. Aleluia. Agora, quanto mais distante, você está perfeito, você está ótimo. Se perguntar para o irmão assim, irmão, você está bom? Estou bom, eu sou uma pessoa boa. Aleluia. Não está vendo defeito nenhum. Aleluia, Jesus. Porque está longe. Porque irmãos, quanto mais você se achega a Deus, mais Deus revela misérias na gente. Mais Deus revela. Se eu não estou vendo miséria nenhuma, se está tudo certo, eu estou até me vangloriando das minhas virtudes, eu estou com problema. Estou com problema sério. No meu pensamento, a gente tem que vigiar muito a exaltação. Sim. Pode ser o caminho de uma derrota. Sim. Pode ser o caminho de uma derrota por causa de quê? A pessoa me exalta, aí eu vou achar que eu já estou muito bom, Sim. né? Eu falo assim, não, exaltar é o Senhor, a mim não, entendeu? Porque pode ser um caminho da derrota, porque a gente já acha que já sente bom demais, já estou acima, vai fazer que nem o anjo lá, né, que ele é acima de Deus, né? Quantas pessoas, irmãos, Então, se você falar assim, irmãos, nós somos maus, nós temos maldade, ele sai até ofendido da igreja, irmão, me chamou de mal, irmão falou que eu tenho maldade, eu sou uma pessoa tão boa. Irmãos, a Bíblia fala, foi o próprio Deus que falou que a maldade do homem é desde a meninice. Aleluia. Até a criança tem maldade, embora a gente pense que são inocentes, eles não têm consciência total das coisas. Mas maldade tem. É o próprio Deus que falou. Não, irmão, porque diante de Deus, eu creio comigo que nós temos que buscar cada dia a pureza, né? A pureza que Jesus, para nos limpar, né, nos fazer puro, mas revelar para nós a maldade, né? Eu não posso bater no peito e falar meu coração está puro. Não, eu tenho que pedir Deus para purificar,
É isso. Cada dia. Se eu não sei alguma coisa, me mostra. As falsas palavras que a gente fala, Sim. né? Que nem tudo que você queira, você fala pureza. Às vezes sai alguma palavra que possa te prejudicar no dia de amanhã. Sim. Então nós temos que buscar de Deus essa pureza, cada dia, né? É verdade. Irmã Valéria? Não, Ju, é porque, como você falou, né, que quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê as nossas misérias, né? Eu lembrei de Isaías, como Deus tinha te revelado que ele estava no templo e ele estava orando. Mas você viu que na hora que ele estava orando, que Deus revelou ele aquela visão grandiosíssima, ele falou assim, ai, ai, porque eu sou impuro de lábios. Então, naquele momento, ele reconheceu a impureza dele, que a impureza dele estava o quê? Nos lábios. Aí, o que o Senhor Jesus fez? Foi lá, mandou o anjo, né, com a brasa de fogo e arrancou a iniquidade da impureza da boca dele. Então, assim, a gente vê como que é importante isso que você está falando, que eu estava até orando a Deus hoje. Falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre as minhas maldades. Mas prepara meu coração, né, Deus? Mas eu quero que o Senhor me mostre as minhas maldades. Porque o que adianta, é claro, né, não sei, a gente não sabe o que tem no coração da gente, como você falou. A gente não conhece a nós mesmos, mas o Senhor conhece. Mas o que adianta você ter uma semente maligna lá incubada, está lá quietinha, mas se no momento oportuno que o diabo te armar um laço, bufute, ela aparece e você não controla. Vem à tona, né? E o pastor sempre falou que às vezes ele fala assim, não, eu não sou capaz de matar ninguém, não. Que isso? Eu não faço isso, não, igual o pastor falou. A gente fala isso porque a gente não foi submetido. Nunca foi tentado aquele a uma ponto, situação, né, daquele nível. Mas você não sabe. Se você for tentado naquele nível, o que você faria, né? Então, assim, essa campanha é muito interessante, porque é algo que Deus vai nos preparar para agora e até mesmo para o nosso futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Alguém mais ia falar? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos receber o diácono Denilson. Aleluia, que vai estar orando por nós. Vamos continuar buscando o Senhor, irmãos. É muito importante nós termos um coração puro diante de Deus.